Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas aos seminários integrados do Fórum PPG-CPR, Fórum dos Programas de Pós-Graduação em Computação do Paraná. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, docente do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, aqui em Curitiba. Eu já gosto de colocar essa pergunta aqui no início. Boa noite, digam em que cidade estão, de que curso, programa, empresa, se são externos, se não são de nenhum programa. Eu já vi aqui várias respostas. O Vinícius Gabriel, eu não vou mostrar todo mundo agora, mais para frente a gente mostra. Por quê? Porque eu vou apresentar aqui a professora que vai apresentar junto comigo esse projeto, na verdade, a gente sempre confunde, né, Maria Cláudia? Projeto, programa, É. mas Maria Cláudia Emer, assim como eu, é professora do programa de pós-graduação em computação aplicada da UTFPR e é coordenadora do Emílias Armação em Bits, que é o que nós vamos apresentar aqui hoje. Tem graduação em matemática pela Universidade do Oeste do Paraná. É a UniOeste, né, Maria Cláudia? Isso, é a UniOeste, Que, Cascavel. que também tem programa de pós-graduação em computação lá, né? Bacharelado em Informática pela mesma instituição, o mestrado em Informática pela Universidade Federal do Paraná, que pelo que eu estou vendo aqui, a maioria do pessoal que está aqui comentando é lá do PPGINF, e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e professor aqui comigo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em engenharia de software. A gente não vai falar tanto hoje sobre engenharia de software, mas nós atuamos em pesquisa principalmente em engenharia de software, mas também. E principalmente no seu caso, né, Maria Cláudia, mais em teste de software. E Uhum. então, pessoal que por acaso estiver trabalhando com testes, né, pode conversar com a professora Maria Cláudia depois. Também tanto ela como eu, a gente tem trabalhos em informática na educação, né? A gente teve alguns orientandos que trabalharam com isso, educação e computação, e o que é mais relevante para a apresentação de hoje, inclusão de minorias na computação. Então a gente vai falar sobre o programa de extensão Emílias Armação em Bits. Vejam que na descrição eu coloquei mais ou menos sobre o que a gente vai falar, o site do Emílias, que é muito importante vocês visitarem. E eu peço para vocês, ao longo da apresentação mesmo, podem fazer perguntas no chat. Isso aqui vai ser mais um bate-papo, uma conversa, até porque eu também faço parte do Emílias Armação em Bits, então não vai ser uma coisa assim de só a Maria Cláudia falando e eu escutando, como normalmente eu faço quando vem alguma pessoa mais externa, Maria Cláudia. Eu deixo a pessoa Uhum. falar e eu fico só, às vezes eu saio até mesmo da tela para deixar a pessoa falar e depois eu volto. Nesse caso, eu vou ficar aqui o tempo todo e a gente vai tocando essa apresentação. Então, deixa eu colocar aqui seus slides, Maria Cláudia. Opa, não, é aqui, aqui, Isso. joia. E aí, você quer começar falando, Maria Sim, Cláudia? sim. Vamos lá então, boa noite. Pessoal, vi aqui que tem bastante participação até, né, nessa nossa live. E então, como disse o professor Adolfo, eu sou a Maria Cláudia, eu sou professora lá na UTFPR, no DAINF, né? E tenho trabalhado com engenharia de software, mas algo que também nos chama atenção é estar. Aí eu gostaria. Aí eu gostaria da participação de vocês, logo de início, né? Para que vocês nos dissessem quais são os desafios que uma mulher pode enfrentar no trabalho, né? Como nós estamos aqui falando de mulheres, e vamos falar a respeito das mulheres nessa área de computação, principalmente, né? Então, eu gostaria que vocês nos ajudassem aí escrevendo um pouco a respeito dos desafios que uma mulher pode enfrentar no trabalho. E aí, vocês podem
colocar na tela de vocês, escrever ali no Mentimeter. Isso. Eu Professor coloquei lá Adolfo colocou. eu coloquei lá no chat, aí fica mais fácil clicar. E aí entrando no site, no mente.com, aí você digita o número 2652-3486. Eu vou colocar no chat também, quem quiser copiar e colar. E aí você se junta aí à enquete. Lembrando que, Maria Clara, como é YouTube, né? Vai levar um pouco mais de tempo para o pessoal responder, porque tem o delay de Sim, alguns segundos do YouTube, né? Então é também normal, é mas verdade. Mas a gente já vê ali ó, que já tem alguma resposta, né? assédio. A É, gente vai falar depois sobre isso, né? Mas lá no Emílias Podcast, que a gente entrevista mulheres da computação, a gente já ouviu, às vezes em on, né? Enquanto tá gravando, às vezes em off, casos de assédio, preconceito, né? Também a gente já ouviu. Preconceito não só por ser mulher, mas também por outras razões. às vezes por outras razões, né? E acho que é importante quando a gente ouve, e nesse caso, né, nós estamos vendo aqui que a nossa audiência está colocando também, porque isso mostra que vocês percebem também esse tipo de problema, vamos dizer, ou dificuldades, entre aspas, né, que são desafios que acabam sendo gerados além daqueles que são naturais, né, para as pessoas que estão trabalhando em alguma empresa, em alguma instituição, na academia ou então na indústria, né. Então ali nós já temos outras palavras, né, discriminação, dupla jornada, diferença salarial, falta de reconhecimento. Então, rapidinho a gente percebe, que vocês conseguem trazer as respostas, né, de acordo com aquilo que a gente também pensa, né, Adolfo? E que nós ouvimos muitas vezes de muitas mulheres e de homens também. Discriminação, já temos aí 14 respostas. Esses que ficam um pouco 18. maiores é porque teve mais de uma resposta? Isso, teve mais de uma resposta, né. Temos 18 respostas aí. O que está maior é o que nós temos mais respostas, mais pessoas respondendo, né, a aquilo. Bom, e aí a gente tem comentários também no chat ali, eu vi, né, Adolfo? Deixa eu ver aqui, ó, mostrar. São muitos. Desistir. Sim, a pessoa que está comentando tem uma. Como é que a gente. Um arroba, né? Sunfire. São muitos. Eu desisti de eletrotécnica por conta dos comentários dos meus colegas, de que eu tinha que rever porque não era hora para mulher, então fui para TI. E tem outro comentário aqui, Thales Miller, curioso machismo não ter entrado ainda. Então, nós já temos aí várias respostas e acho que já conseguimos, então, ter uma ideia, né, de quais são as dificuldades que acabam, surgindo aí quando as mulheres estão adentrando aí o trabalho, né, o momento em que elas começam, a trabalhar na indústria, na academia e falando na área de computação. Mas a gente também sabe que alguns desses desafios ocorrem antes, né, então como foi dito ali por Sanfire, que até mesmo, durante a graduação isso pode ocorrer e antes na própria escola. Mas, em geral, a gente não tem muito disso na escola, né, a gente começa a perceber mais quando a gente escolhe uma área que muitas vezes é percebida como uma área, mais masculina, né,
E aí você começa a perceber já pela quantidade de mulheres que entram naquela graduação, né. Então a gente tem falado bastante de computação, porque essa é a nossa área, mas sabemos aí que também em outros cursos, né, também acontece a mesma coisa. Nos nossos cursos de computação, em geral, na UTF-PR, entram de 5 a 10 meninas, né, de um universo de 44, né, calouros. Então, é um número bem reduzido e não é algo que acontece somente ali, né, isto é nacional, né, ocorre nas graduações aí pelo Brasil afora, e também mundialmente a gente sabe que existe essa diferença, essa grande diferença, que surgiu de uns tempos para cá, na verdade, né, porque lá por 1950 isso não era assim, né. A gente tinha nos idos de 1900, a gente tinha, uma quantidade até de 50% nas primeiras turmas de computação, né, falando de homens e mulheres. Então, isso foi ocorrendo com o passar do tempo, né, Adolfo. Eu queria falar até uma coisa que me veio à cabeça agora, que existe um fenômeno, né, que eu acho que, não sei de que área que é esse fenômeno, mas chama assim, evidência silenciosa. Eu acho que é um fenômeno que se reflete, se refere à ciência como um todo, né? Então, por exemplo, se tem um naufrágio e 100 pessoas estavam num barco, dessas 100 pessoas, 10 sobrevivem. Aí essas 10 contam, não, eu sobrevivi porque eu estava lá pedindo a Deus para ser salvo. Aí diz, não, esses foram salvos porque eles pediram a um ser superior para serem salvos. Mas a gente não sabe dos outros 90. A gente não sabe se os outros 90 também pediram e mesmo assim morreram. Resumindo um pouco. Por que eu falei isso? Pensando aqui no comentário de, eu não sei, não vou atribuir gênero, mas de Sunfire, que é a questão de a gente, quando a gente está lá no podcast, a gente escuta uma mulher reclamar do que aconteceu com ela. Aquelas que a gente está entrevistando, em geral, são aquelas que terminaram o curso, que são bem-sucedidas. A gente nem imagina o que é que aconteceu com aquelas que desistiram, né? Acho que seria um trabalho, já antecipando uma coisa que a gente vai falar lá mais na frente, seria um trabalho de pesquisa bem interessante. Por exemplo, se você está lá na sua universidade, você tentar falar com o coordenador do curso de graduação ou com a coordenadora, né? No nosso caso, a gente tem que ter coordenadores de informação. Quais foram as mulheres que desistiram nos últimos, sei lá, 3 anos? Será que a gente consegue contato delas? Será que a gente consegue ir lá conversar com elas para ver por que elas desistiram? Seria um trabalho interessante. E até a gente Sim, vai dizer depois onde dá para publicar esse tipo de trabalho. com certeza, né, Adolfo, seria interessante. E outro fator, vamos dizer assim, que a gente acaba pensando um pouco, é a respeito da equidade, né. Então, nós, enquanto mulheres, dizemos: "Ó, nós queremos equidade de gênero", né. E aí eu queria saber de vocês também, na percepção de vocês, o que as mulheres almejam para alcançar essa equidade de gênero? Aí vocês Não também podem continuar ali no Mentimeter, né, na próxima questão. coloquei de novo o link lá para o Mentimeter, caso quem chegou atrasado ou depois que isso foi falado, né? É só entrar nesse link aí, mente.com, não precisa clicar nesse link aí do que tá, se você tiver com o celular e puder responder usando o QR Code, também dá. E clicar nesse e digitar esse número aí que eu coloquei também nos comentários 26523486. Lembrando que vai levar um pouquinho de tempo, porque Sim, a gente tem um delayzinho, né? E lembrando para quem isso. chegou um pouco depois, eu vi que algumas pessoas chegaram um pouco depois, que vocês podem fazer perguntas já para a gente no chat durante a apresentação. Não precisam esperar terminar para fazer perguntas. E aí, nesse link, a gente tem os 2 slides, né, então o primeiro deles é aquele que vocês já estavam, dando as respostas, e daí no segundo,
vocês começam a nos dar a resposta a respeito do que nós, mulheres, almejamos, então, para alcançar equidade. E aí, pensando também, né, que equidade não é a mesma coisa que igualdade, né? Que nós temos que pensar em algo que seja igual, mas considerando as diferenças que existem, né, entre homens e mulheres, né? Não queremos simplesmente ser todos iguais ou tratados da mesma forma, vistos da mesma forma. A gente precisa saber que existe uma diferença entre homens e mulheres, sim, e que nós queremos, então, a igualdade dentro dessas diferenças, né? Chegando aí à equidade. Então, agora nós temos ali algumas respostas, né? Oportunidades E- iguais, igualdade salarial, respeito, equilíbrio, salários iguais, reconhecimento, oportunidades, licença parental igual, capacidade de crescer, né? Equilíbrio, deixa eu ver, oportunidades iguais. Então, ali, pelo que eu estou vendo, né, Adolfo, o respeito é o que está em evidência, né? é interessante porque respeito é um dos valores do XP, Extreme Programming, né? Um, Uhum. um método ágil, né? Eu vi aqui o comentário de Sunfire. Aí, vejam, uma observação importante que remete ao trabalho da nossa colega Silvia Amélia Bin, né? Assim, eu não estou tentando adivinhar o gênero de Sunfire, então eu estou dizendo de Sunfire, não é do Sunfire ou da Sunfire, estou tentando ser o mais inclusivo possível. Sunfire, se você quiser dizer quais são os seus pronomes, pode dizer, mas eu tô na dúvida, eu digo de Sunfire. Apesar de que eu acho que é meio que natural que, por exemplo, Juan, Felipe, eu penso em O, Thales, eu penso em A, mas não, Thales eu Uhum. penso em O também. Inho, Mas Marisa eu penso em A né. Marisa ou Thales, mas só pra. Ninguém é perfeito também, a gente escorrega às vezes e tem alguns nomes que são unissex, né? E eu já. Uhum, Mas troquei o pronome, né? uhum. É pronome não, ou no caso o artigo, que eu acho que eu O troquei uma vez. artigo, é. Mas Bom, só aqui deixando o que o ela disse, comentário. né, Na minha ela experiência, ou esses ele? cursos. Na minha experiência, ela ou ele, não sei. Na minha experiência, esses cursos de exatas são ambientes muito hostis com mulheres. Já está sugerindo aí, mas eu não vou. A Marisa disse que é ela dela. Legal. Uma Uhum. observação interessante sobre isso, né, é que eu lembro que uma vez eu estava participando de um evento, ainda na época da pandemia, no online, né, tudo 100% online, e alguém disse assim, olha, a pessoa que é, por exemplo, que é heterossexual, que não tem nenhuma diferença assim entre o padrão, é legal que ela coloque ele dele, ela dela, meio para não deixar a pessoa que não é se sentindo diferente. Mas enfim, isso é assunto para outra coisa. Então, teve mais algum aí? Não, acho que permaneceram aqui os mesmos, né. Ah, tem carreira, né, carreira. Hum. Mas é justamente, né, o que nós queríamos aqui evidenciar. Então, que a gente tem, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar a minha tela, né, e ver se vocês conseguem ver também. Mudou para vocês? Não ainda? Não, não. Uhum, então deixa eu ver aqui. Aí, acho que agora sim, né? Sim. Que então, com todas essas respostas que vocês deram, e algo que assim, está de acordo, né, que sim, as mulheres querem, é paridade de salário, né,
Outra coisa que foi colocado ali a respeito de carreiras, de oportunidades iguais, eu vejo que aí entra a gente falar de mulheres em cargos de liderança, que muitas vezes a gente não encontra tantas mulheres assim em cargos de liderança nas empresas, né, nos cargos mais altos. Outro fator que nós temos que pensar é em relação à permanência nos empregos, certo? Porque muitas vezes a mulher, ela acaba tendo aquele momento, né, de licença maternidade, e algumas vezes quando ela volta ao trabalho, passa um tempo, e porque é claro, depois que nós, geramos um filho e temos o filho, a gente acaba em alguns momentos também tendo necessidade de se ausentar do trabalho, né, justamente porque, ocorreu alguma situação de saúde com a criança, então você acaba tendo algumas ausências. E aí chega um momento que muitas vezes essa mulher não permanece mais naquele mesmo trabalho, né, ela acaba sendo, demitida ou convidada a se retirar, e vai ter que, conseguir um outro local de trabalho. Então é algo que a gente precisa também pensar mais a respeito disso. E outra coisa é a desconstrução de estereótipos, né. Então, como foi dito aqui, anteriormente, sobre você ter cursos que são mais masculinos, né, ou vistos como mais masculinos, né. Então a gente precisa ir desconstruindo esses estereótipos, né. Vamos ver aqui. Ah, sim, tem comentários ali, ó, da Marisa Joia. Franco, Adolfo? Não, é da Marisa eu acho que eu já tinha colocado. Ah, sim, depois. Não, Não, o que outro eu não tinha sobre falado licença paternidade. enquanto a licença paternidade, Marisa Franco, enquanto a licença paternidade não tiver a mesma duração da licença maternidade, jamais conseguiremos alcançar a paridade. São condições muito distintas de partida, e a cultura do cuidado na sociedade fica sempre a cargo da mulher também por isso. É muito bem Sim, colocado. Eu muito diria bem assim colocado que mesmo. eu acho assim que tem até um efeito que, assim, eu fui um pai, a Maria Cláudia tá de prova porque eu levava minha filha para a escola, ia Sim, buscar lá, não sei o quê. Ah, para a escola não, para a universidade, para a levar para a universidade. escola e às vezes de vez em quando levar para assim, levar para a escola e quando não podia levar para a escola, levar para a universidade. E assim, eu senti que realmente e isso porque minha esposa também participa, né? Mas assim, é problemático para quem tem isso como seu papel principal, né? Vai ter um prejuízo, né? Então eu acho que concordo totalmente com a Marisa. Eu sei que tem Também alguns países concordo. que fazem assim, é 12 meses, mas o pai e a mãe podem dividir entre si. Não sei se isso funcionaria aqui no Brasil. Também não sei, mas talvez, fosse uma ideia, né, que aí a gente também tem paridade em tempo, né, em relação à licença, porque por enquanto ainda não temos isso. E algo fundamental também é essa cultura do cuidado, que sempre acaba sendo remetido para a mulher, né, e que hoje eu já vejo como algo que tem mudado um pouco, né, mas não no geral. Então a gente precisa sim, trabalhar, com isto, né, ou seja, conscientizar as pessoas para que isto vá mudando. E aí a gente pode agora entrar, no Emílias Armação em Bits, né, então, tendo problematizado um pouco essa situação, né, em relação às mulheres, ao mercado de trabalho, né, e ao que, seria importante para que a gente conseguisse a equidade, agora a gente tem que falar um pouco a respeito desse projeto, que surge justamente nesse contexto, né, Adolfo? É interessante falar, né? Não sei se todo mundo tem a experiência
ter feito uma graduação em computação, né? Porque você pode fazer mestrado em computação, doutorado em computação, sem ter feito graduação em computação. Mas assim, a taxa de ingresso, a percentagem de ingresso de pessoas que não se identificam como homens nos cursos de computação da UTFPR, pelo que eu sei de todos os cursos de graduação em computação, exceto talvez informática biomédica, por exemplo, que tem na UFPR, é de menos de 20%. Né? Então Hum. é um problema grande. Só um comentário aqui adicional da Marisa Franco, ela disse: acho que a gente só não discute mais a sério isso no Brasil porque o homem é que não, o homem que legisla e manda sente que seria prejudicado. As mulheres continuam a ser prejudicadas. Tudo bem. Aí não sei esse emoji o que é que significa, se é um sorriso triste. É. Por isso que a gente também diz, né, que a mulher pode estar onde ela quiser e que nós precisamos sim, de representatividade em vários dos setores, né, inclusive pensando na legislação, né, de estarmos lá, e trabalhando junto com os homens também. Bom, para falar um pouco mais a respeito do Emílias, né, ou iniciando essa fala sobre o Emílias, o que nós pretendemos, né, qual é o objetivo desse projeto? É realizar ações que tornem possível o aumento da representatividade das mulheres na área da computação, né. Então, para isso, a gente acaba tendo alguma forma, né, de apresentar oportunidades para as meninas e para as mulheres na área da computação, de também atrair meninas e mulheres para curso de graduação em computação e também, é claro, de pós-graduação, né, mas a entrada seria a graduação. E hoje também a gente pode dizer que a entrada poderia ser o técnico, né, o técnico aí em informática. Ou então, em análise de sistemas, que a gente tem visto aqui nas escolas também, né. E mais, importante ainda, né, depois que nós atraímos, depois que essas meninas já estão, essas mulheres já estão nos cursos, nós precisamos motivá-las e apoiá-las, né, então aí vem a parte do acolhimento, da formação de uma rede, para que elas permaneçam nesses cursos e acabem finalizando a sua graduação, né. Então, esse é o trabalho primeiro, vamos dizer assim, do Emílias. Ó, tem um comentário adicional aqui da Marisa, que ela é egressa da Informática Biomédica da UFPR. Ah, que legal, justo o curso que eu mencionei. De fato, no nosso curso, o ingresso e a formação de mulheres é mais equilibrada, mas a evasão é grande em todos os gêneros. Aí é uma coisa, talvez porque em relação ao mercado, né? Talvez não tenha tanto mercado quanto ciência da computação, engenharia de computação, sistemas de informação. E aí a gente também, como foi comentado ali a respeito de evasão, né, se formos ver em termos de percentuais, né, a evasão feminina nesses cursos de computação, ah, podemos dizer até em alguns casos que é menor, né, do que a dos homens. Por quê? Porque a gente percebe que muitas das meninas finalizam sim, quando elas começam, elas finalizam o curso. E muitas vezes a gente tem uma saída maior por parte dos meninos, né. É claro que numericamente, a gente tem uma saída menor, né, dessas meninas, mas se for pensar de outra forma, daí a gente vai ver que a evasão é grande também por parte das mulheres, né. Então, é algo que a gente tem que refletir também e cabe, pesquisas a respeito disso, né, Adolfo. E nesse caso, assim, como a gente olhou nesse. Isso aí foi só com dados da UTFPR, né? Isso, só Então com os dados da números são UTFPR. pequenos. Talvez, se a gente tiver dados de várias universidades, talvez a gente não tenha conclusões diferentes sobre isso aí, né? Sim, é importante dizer que a gente não pode generalizar, né, falando mais a respeito da UTFPR mesmo.
Bom, e daí para contar um pouco da nossa história, né? Então, quando começou o projeto? O projeto começou em 2013, com uma atividade que nós fizemos no Dia Internacional da Mulher. Então, a nossa primeira ação foi reunir algumas mulheres, né? Mulheres que são ainda, né, docentes em universidades aqui em Curitiba mesmo, e também mulheres que trabalham em algumas empresas em Curitiba, e nessa área de TI, né, na área da computação. E fazer então uma conversa, uma mesa redonda a respeito da carreira, né, de quais eram as experiências delas, inclusive os desafios na carreira. E foi assim uma atividade muito bem-vinda, né, e nós percebemos que os estudantes, tanto meninas quanto meninos, gostaram muito desse momento que nós tivemos. Aí Aí, a desculpa, eu só pode tenho falar, Adolfo. curiosidade. O Meninas Digitais já existia na época? Já existia na época o Meninas Digitais. E aí aconteceu que, a partir daquele momento, pensamos, vamos ter um projeto aqui, né? E surgiu também, nesse mesmo momento, um edital do CNPq, né? E aí nós acabamos entrando nesse edital, a professora Silvia Amélia Bi, ela fez a submissão, né, de um projeto para esse edital do CNPq, e nós aqui da UTFPR fomos aprovados, e assim começaram as atividades do projeto nas escolas, né. Depois disso, esse projeto virou um projeto de extensão do Departamento Acadêmico de Informática da UTFPR do campus Curitiba. Então aí que foi feita essa virada, vamos dizer assim, para iniciar esse projeto de extensão, né. Mas também acho que é importante falar um pouco a respeito do porquê, né, porque a gente chama esse projeto de Emílias, que é algo que muitas pessoas perguntam, certo? Na verdade, por outras iniciativas, né, que ocorreram nesse mesmo ano, que utilizavam eh, a representação de alguma personagem para dar nome ao projeto, ou à ação que estava sendo feita, então surgiu a ideia de que nós poderíamos ter alguma personagem de algum escritor brasileiro, né, para estar ali representando o nosso projeto. E aí veio a boneca, né, a boneca Emília, do Monteiro Lobato, lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, justamente por quê? Porque essa boneca, ela sempre foi muito esperta, né, e em um determinado momento, ela acabou aprendendo a falar, porque ela tomou lá uma pílula, né, e começou a falar. E aí o que nós queremos dizer é que a as mulheres, elas também, né, têm aí, no projeto, uma forma de desenvolver ações, né, e um espaço para ter voz e vez, certo? Então, e outro aspecto interessante é que a Emília, se eu acredito que vocês devem conhecer essa personagem, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela sempre cheia de ideias, né, muito criativa, e fazendo armações, e brincadeiras. Então aí que surge a segunda parte, né, Emílias armações em beat, né, em beats. Então, foi assim que o nome do projeto acabou surgindo. E eu acho que o Adolfo também já conta essa história, né, Adolfo? Não, pior que eu caí um pouco rapidinho aqui a minha conexão, não sei o que é que você perguntou. Ah, tá, não, conta a história de como surgiu o nome do projeto, Emílias Armação em Bits.
Não, porque eu lembro vagamente que alguma coisa sobre um projeto na Argentina que era E Alice, isso, e acho que é aí. Alice no País da Tecnologia, né? Ou Que na ou da verdade foi matemática. alguma coisa assim, que foi algo que surgiu justamente no Dia Internacional das Meninas na Ciência, alguma coisa assim, né? E aí, a partir dali, inspirou, os professores que estavam à frente do Emílias naquela época, né, eu já estava trabalhando também com esse grupo, mas tinha a professora Silvia, Amélia Bin, o professor, Merkley, né, e a professora Marília Amaral, a professora Maria Ângela também, já, 7, estava ali no grupo, né, e eu também estava naquele grupo. Então, ali que surge, a partir de um brainstorming, né, acaba surgindo o Emílias. E realmente aí pegou, né, as pessoas acho que gostaram da ideia e a gente tem aí até hoje a continuidade desse projeto. Bom, aí com isso, se transformando em um projeto, nós fomos um dos primeiros projetos, né, parceiros aí do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. Então, logo depois, a professora Silvia já conseguiu a chancela da SBC, né, a partir do programa Meninas Digitais para o Emílias. Então, nós estamos lá praticamente desde o início da criação do Emílias, somos um dos projetos mais antigos, né? Hoje existem muitos projetos aí pelo Brasil, né, muitas universidades acabam fazendo esse tipo de ação igual ao do Emílias, às vezes com algumas, diferenças, né, mas todas ações para a inclusão de mulheres na área da computação, certo? E eu E, diria também bom, tem muitos projetos também que não tem nada a ver com minas digitais de empresas, também. né? Tipo, eu não vou lembrar agora daquele nome. Tem um bem famoso, mas depois eu vejo qual é. Mas tem o Women Tech Makers, né? É um bem grande. Uhum, Enfim, tem vários. sim. E É, ali só também o Yuri está comentando, né? do Departamento de Informática da Isso. UEM tem o Conectadas. Conectadas. Na UFPR também a gente tem um projeto, o Concat Gurias, né? Que foi tema da nossa entrevista, né, no Emílias Podcast com a professora Raquel Reis. Isso mesmo. Então a gente tem vários projetos aqui no Paraná também, que são aí ligados ao Meninas Digitais, né? E com o passar do tempo, né, inicialmente o único projeto era oficinas nas escolas, né? Aí, com o passar do tempo, a gente acabou criando outros projetos que tinham a mesma intenção, né, de atrair mulheres para a computação. E surgiu, então, depois o podcast, né? Nós tivemos aí, em um determinado momento, um projeto de programação também, de extensão, que o professor Adolfo também estava à frente, certo? E aí, nesse momento, como nós tínhamos já 3 projetos, nós nos tornamos um programa de extensão. Então, um programa de extensão é aquele que possui alguns projetos ligados a ele, né? E que tenha o mesmo foco, né? O mesmo objetivo, mas que fazem atividades aí diversas, certo? Só que esse projeto de programação, ele acabou sendo descontinuado em um determinado momento, né, Adolfo? Mas agora ele está voltando como nosso mais novo projeto. Temos uma outra professora aí participando também da história do Emílias, então a gente está voltando com esse projeto de programação agora. E é importante dizer que o Emílias ele é formado por alguns professores, né?
e professoras. Então, a gente tem no projeto a a professora Mariângela, a professora Nádia, que é de banco de dados, a professora Mariângela também atua aí na educação, em computação, né, o professor Adolfo, temos a professora Alane, que entrou agora no projeto, que está com essa vertente de programação e que é da área de teoria, né, Adolfo? Eu ia dizer duas coisas sobre a Alane. Uma que eu acho que eu sugeri, né, que a Alane venha dar uma palestra aqui no fórum, futuramente. Não sei se ela já deu, agora eu não me lembro. Se deu foi quando eu não estava tocando. E outra é lembrar que a Alane, né, ela era professora, ela, assim como vários de vocês aqui são doutorandos, mestrandos da UFPR, eu acho que ela fez mestrado e doutorado na UFPR. Eu só doutorado na UFPR. Aí ela passou no concurso para ser professora na UTFPR Campo Mourão. Aí lá ela criou o Emílias Campo Mourão. E aí ela veio para Curitiba, passou de novo no concurso, veio aqui para Curitiba. E aí agora que ela está tocando essa vertente de programação do Emílias Armação em Bits. Isso E o de mesmo. Campo, Ah, e o de Campo Mourão continua, né? Ela tá auxiliando também com o de Campo Mourão. E eu acho que a gente nem conseguiu colocar nos slides, mas eles estão fazendo um trabalho interessantíssimo, que é fazendo perfil de mulheres e colocando lá na revista Horizontes da SBC. Eu vou deixar depois o link da revista Horizontes. verdade, verdade. A gente acabou nem colocando, mas também é uma ação bem importante, né? Porque para nós é um braço do Emílias que está lá em Campo Mourão, né? E aí temos os estudantes, né? Então temos duas estudantes que são bolsistas e temos 20 voluntários e voluntárias, né? Entre meninos e meninas, no Emílias. Acho que é importante dizer isso também, que o Emílias não é feito somente de mulheres, né? Então, tanto professores estão ali, quanto estudantes homens, né? Participando e nos auxiliando aí nas atividades. Só interrompendo, porque Então, a Cristiane, ela assim, colocou assim: sou aluna de especialização da UTFPR e mestranda na UFPR. Me interessei em colaborar com o projeto. Como entra em contato, se possível, é claro. Claro que é possível. claro, E nós estamos aí sempre agradecendo, né, quando conseguimos mais alguém para nos auxiliar. E assim, a gente tem editais, né, Adolfo, que nós abrimos no ano, às vezes nós abrimos duas vezes ao ano o edital, e algumas vezes só uma vez por ano. Mas assim, quando vem alguém dizendo que quer participar, a gente sempre também tenta acolher, sabe? Eu acho que isso é bem importante, ainda mais, olha, Cristiane, você está fazendo uma pesquisa, então, na temática de mulheres em liderança, eu acho que é bem importante esse tema ó, também para o eu vou de- nosso eu programa. vou me arriscar aqui, deixar o meu e-mail. Eu sei que você vai mandar, né, Cristiane, adolfo@tfpr.edu.br. Tô falando me arriscar porque sempre que a gente coloca uma coisa assim na internet vem uns 300 mil spams, mas o seu não vai ser, e aí eu repasso para a professora Maria Cláudia assim que receber. E no final dessa apresentação também tem lá o contato, né, Adolfo? Tem o e-mail do Emílias, mas legal que você já colocou aí para a Cristiane entrar em contato conosco. Algumas vezes tem pessoas que dizem, eu gostei, eu quero participar, mas acaba que tenta o contato, ou então não consegue entrar em contato e a gente acaba perdendo essa oportunidade de ter mais alguém ali colaborando com a Emílias, né? Bom, aí hoje nós temos esses 3 projetos no programa, então, oficinas nas escolas, podcast e programação. E dando continuidade aqui então, para falar um pouco a respeito, né, das nossas ações, é importante dizer que o projeto também, na verdade, podemos falar do programa aí, né, que ele é dividido em times, que vão atuando em diversas áreas e acabam cada um desses times
fazendo com que o projeto seja o que nós temos hoje, né, porque hoje nós temos uma interação bem maior nas redes sociais, né, nós temos o website, nós conseguimos nos organizar para fazer os eventos anuais, né, de forma um pouco mais robusta do que fazíamos inicialmente. Então o time, os times que nós temos são aqueles que estão relacionados diretamente aos projetos, né, que vão fazer as atividades do projeto, então temos um time de oficinas, um de podcast, um de programação, mas também temos um time de redes sociais, o time de website, o time de organização, o time de eventos e o time de pesquisa, né. Então, assim que nós acabamos nos organizando, nos estruturando para realizar as nossas ações. E aí, quais seriam as ações que o Emílias acaba fazendo, né? Em se tratando de oficinas nas escolas, então nós temos trabalhado com algumas oficinas que vêm lá desde o início, né? Mas que a gente sempre tenta dar uma mudada, né, uma melhorada nessas oficinas. Então, uma delas é prototipando ideias, outra é banco de dados, a gente tem também a Arduino, uma oficina de Arduino, que em algumas oficinas nós temos a colaboração de alguns professores que são colaboradores eventuais, né, como por exemplo, para Arduino, nós temos a colaboração do professor Pelisson, aí nós temos uma oficina de Scratch, de programação competitiva agora, com a entrada da professora Alane, né, e com os estudantes que estão lá no time de programação. Quanto a eventos, nós realizamos 2 eventos anuais, e esses são os eventos certos que vão acontecer e maiores, né, que são, então, o Dia Internacional da Mulher e o Ada Lovelace Day. O Dia Internacional da Mulher lá em março e o Ada Lovelace Day em outubro. E nesses eventos, nós procuramos, então, chamar algumas mulheres para palestrar, então muitas vezes temos palestras técnicas, mas também nós temos rodas de conversa, né, que ocorrem justamente para que a gente possa refletir a respeito do da situação atual, né, em termos de gênero, e para que a gente possa também ampliar a voz feminina na computação. E, além disso, é claro, promover maior integração, porque as palestrantes, muitas vezes, também são estudantes, né. Então nós temos aquele o que nós chamamos de de minha primeira palestra, né, e dando a oportunidade para que nossas estudantes e estudantes também de outras instituições, façam, falem a respeito de algum tema, né, nós fazemos chamadas, pouco antes desses eventos, para que as pessoas tenham essa oportunidade também, né. E além disso, a gente também adota uma dinâmica de gamificação para incentivar a interação, né, dos participantes. Então, durante a pandemia, nós fizemos isto de forma online e agora, é claro, nós voltamos ao presencial, mas algumas vezes as palestrantes não estão presentes, fisicamente, mas remotamente, né, mas fazem as palestras para nós ali na UTFPR, certo? Bom, aí nós temos também ações que realizam o acolhimento de estudantes, né, ou seja, na entrada dos calouros, né, na primeira semana, a gente acaba fazendo alguma atividade de acolhimento dos estudantes. A gente acolhe de uma forma geral, né, e é claro, tendo aí uma atenção maior para as meninas, nós temos momentos de bate-papo, em que nós chamamos, esses momentos de chafé, né, em que chamamos as meninas da graduação, da pós-graduação e também, fora da UTFPR, para quem quiser participar, e discutimos a respeito de algum tema, né. Também nos utilizamos de jogos,
para falar das mulheres cientistas, né, então nós temos também oficinas de jogos em que nós levamos aí alguns jogos que foram criados pelo time de oficinas que têm sido desenvolvidos, né, e justamente para chamar a atenção das mulheres cientistas, que muitas vezes elas são invisibilizadas também, né. Fazemos palestras nas escolas, em empresas também, para falar a respeito da experiência do Emílias e de pesquisas, né, que têm sido feitas. Entrevistamos mulheres na área ou que estejam envolvidas com a área de computação e também preparamos aí estudantes para participação em maratonas de programação e outros eventos similares. Então essas são ações que ocorrem aí no programa Emílias, né. Aqui nós temos algumas fotos, né, para chamar a atenção para oficinas nas escolas, e assim, com relação a esse ano, né, só para colocar um foco, né, nós tivemos aí no primeiro semestre de 2024, algumas oficinas que acabaram reunindo por cerca de 70 alunas, né, alunas do ensino médio, e do ensino fundamental também, e aí nós levamos, para essas estudantes, para essa escola, as oficinas de programação com Scratch, em que nós acabamos vendo alguns conceitos básicos de programação, de prototipando ideias, né, que traz conceitos de computação desplugada para o desenvolvimento de ideias de aplicativos, e oficina de jogos também, que são jogos temáticos desenvolvidos pelo Emílias sobre mulheres na ciência, destacando a influência de várias mulheres nas áreas de STEM, né. Depois a gente tem o Emílias Podcast, que o professor Adolfo é o coordenador desse projeto, Emílias Podcast, né, em que nós entrevistamos aí algumas mulheres, nesse tempo de projeto. Nós já estamos no episódio 108, 109, Adolfo? Eu acho que foi o 109 agora. Isso. Então, nós já entrevistamos algumas mulheres, nesse tempo aí de caminhada do podcast, né. Bom, e assim, a gente não entrevista somente mulheres da academia, ou seja, estudantes, né, que muitas vezes a gente entrevista estudantes de doutorado, estudantes de mestrado, algumas vezes também estudantes de graduação. Por exemplo, a gente teve uma estudante que nós fizemos uma entrevista, que ela acabou sendo premiada e em um concurso que aconteceu, em que ela desenvolveu um aplicativo, móvel, né, para iPhone, em iOS, para iOS, né. Então isso acabou que ela foi premiada e nós chamamos ela para entrevistar, e é uma aluna da UTFPR, né, que está fazendo engenharia de computação. E É, nós entrevistamos também mulheres do mercado de trabalho de TI, né, analistas, desenvolvedoras, especialistas em redes, gerentes de sistema, né, cientistas de dados, designers também, matemáticas, né, também aquelas que são fundadoras de algum projeto que trabalha também para trazer a participação das mulheres ou para que as mulheres tenham um ferramental para estarem aí atuando na área da tecnologia, né, da informação. Então acho que são várias as linhas, né, em que o podcast acaba atuando e trazendo muita informação para as meninas, para que elas possam, a partir aí desses episódios, dessas entrevistas e dessas conversas, serem estimuladas a estarem aí participando desse mercado, né, ou dessa é, carreira, dizendo melhor. duas coisas que eu queria falar é que, assim, né, eu acho que eu tinha entrado há pouco tempo no Emílias, né? Sem, Uhum. eu entrei sem o projeto de criar um podcast, e aí eu acho que foi depois de uma atividade do Emílias Oficinas nas escolas que eu
decidi criar o podcast, né? Submeter lá o projeto. A gente começou em 2019, gravou 2 episódios. Estou vendo aqui, foi o da Silvia Amelia Bin e da Elaine Naomi Watanabe. Os dois presenciais no estúdio de podcast da UTFPR. Aí veio, claro. Ah, não. Aí antes da pandemia a gente ainda gravou Karen Tabatini. Miriam Nogueira já foi online, né? Que a Miriam já tinha voltado pro Paraguai. Pietra Ferreira, Aline Jordão no estúdio. Mariellen Santos no estúdio. Fran Moro foi online. E aí, a partir de algum momento, aí já tinha as restrições da pandemia e foi praticamente tudo online. E agora que a gente voltou a gravar alguns presenciais. Mas, assim, 2 curiosidades. Já que tem algumas doutorandas aqui, e doutorandos, né? Algumas, a gente entrevistou algumas doutorandas que, por exemplo, no caso, eu fiquei sabendo agora, umas 2, 3 semanas, que a Fran Moro foi um dos nossos primeiros episódios, terminou o doutorado já. A gente gravou com ela em 2020, terminou o doutorado. A Alane, na época que a gente entrevistou pela primeira vez, ela era doutoranda. Aí ela terminou o doutorado, a gente entrevistou de novo. E lá ela falou que queria ser professora. E pouco tempo depois ela passou no concurso, ou ela já tinha passado. Outra que a gente entrevistou como doutoranda foi a Mairielle Wessel, também já é doutora, já é professora. É, teve mais uma, pelo menos. A Letícia dos Santos Machado, acho que já era doutora, mas agora é professora lá da URGS. Enfim, eu acho que a gente dá sorte, né? As que a gente entrevista conseguem boas. Ah, teve mais outra, a Karina Cole, que agora é professora da URGS. Eu até disse, ó, as duas são professoras da URGS. Na época não eram, né? Então vamos fazer uma entrevista com as duas. Talvez Uhum, até juntando o Fronteiras. verdade. Ah, sim, Uma boa ideia. sim, mas enfim, só recapitulando isso aí. A ideia, claro, por a gente ser, por conta de nós sermos professores, em geral a gente acaba entrevistando mais professoras, alunas, doutorandas, mestrandas. Mas a ideia é entrevistar mulheres de várias áreas, né? Então a gente já teve mulheres de redes, de todas essas categorias que já estão listadas aí. Enfim, e se você tiver, se qualquer um de vocês aqui, qualquer um, pô, eu conheço uma mulher muito boa na área X. Põe aí o comentário, ó, fulana de tal, trabalha em tal lugar, na área tal. A gente põe na nossa lista para quem sabe um dia entrevistar. É isso mesmo, né? Muitas vezes a gente consegue, a partir dessa indicação de vocês, né, nas redes. Muitas vezes o Adolfo consegue no Twitter também, né, algumas indicações muito boas, né, Adolfo? Ou indicações, ou eu mesmo vejo algum tweet e eu digo, bom, que interessante isso aqui. E vou atrás, né? É Não... isso aí. Bom, aí vem a parte de programação, que nós temos como algo novo no projeto, né? Que seria para capacitar as meninas, né, por meio de oficinas para eventos de programação competitiva, como maratonas de programação. Então, aí nós estamos focando em alunas da UTFPR, né, no nível de graduação e pós-graduação, mas também na comunidade externa, certo? E como algo também, algo que pode auxiliar ali no oficinas nas escolas, esse time de programação também tem lá uma oficina daí de programação competitiva que vai levar às escolas também, né? E para falar um pouco, né, afinal de contas, o que é essa programação competitiva, né? Então, é um esporte mental, onde as pessoas acabam competindo entre si para resolver algum problema de programação e lógica, e tentam resolver esse problema da forma mais eficiente e rápida possível, né? Nesse primeiro semestre de 2024, já foram realizadas 2 oficinas de programação competitiva, e além disso também, algumas participantes ali do Emílias participaram da organização da primeira fase da maratona feminina de programação na UTFPR, né, e também tivemos a presença de estudantes aí na maratona feminina de programação,
né, que aconteceu Eu em não Campinas, não lembro quando foi, foi. Adolfo, uma das fases? É, ah, Acho que foi no eu mês acho eu acho passado? que eu acho que a final foi lá em Campinas, né? Que Ah, até a final. Uhum. Thaís, ela foi uma das primeiras colocadas lá, eu acho medalha de bronze, não lembro agora, que a gente Uhum. entrevistou no podcast, né? Um episódio Isso, chamado Maratonistas da UTFPR. isso. E que vai ao ar ainda, né? Não, não, esse já foi, esse foi no ano passado. Ah, já foi. Ah. Ah, sim, mas então esse foi em outro momento, porque agora teve uma fase e que eu me lembro que foi em Campinas também, agora em 2024, né? É, Bom, é, mas isso não vem ao caso. não, esse episódio que a gente fez foi com meninas que participaram da maratona, tanto feminina quanto da maratona que não é feminina, é a maratona Sim, de programação da SBC. Aí a gente entrevistou a Larissa, né, que faz parte do Emílias, a Maria isso. Luísa e a Thaís Saide É. Carvalho. Isso, esse foi ano passado, né? É, isso foi ano passado. Desse ano a gente ainda não entrevistou. Acho que a gente precisa. Vou deixar o link desse episódio que eu acabei de falar aqui no chat. Sei. Mas, obviamente, em algum momento a gente vai precisar chamar a Alane, talvez as integrantes do grupo de programação, para apresentar o projeto de programação para todo mundo lá no podcast. Sim, verdade. Bom, e aí, né, depois de falar um pouco a respeito do projeto, de todas as atividades, né, quais seriam os nossos desafios, então, enquanto projeto, enquanto programa de extensão? Então, o que nós queremos, né, buscar mais mulheres na computação, então, que profissionais da área sejam vistas aí de forma, não sejam mais vistas de forma estereotipada, né, é, a gente quer também não ter essa percepção equivocada quanto à carreira que muitas pessoas têm, né? Porque quando pensa na carreira, em alguém que está na computação, muitas vezes vem à mente somente uma imagem, né? Ou um estereótipo. Então, que não, que nós podemos ter um grupo aí bem diversificado de pessoas, né? Não somente aqueles ditos nerds, né? É, meninas do ensino médio visualizem a computação como uma carreira chata, difícil e para nerds, que isso também é um desafio que precisa ser ultrapassado, né? E também a baixa representatividade na graduação e no mercado de trabalho. Nós precisamos ter mais mulheres aí, tanto na graduação e aí, é claro, consequentemente, no mercado de trabalho, né? Então, são alguns dos desafios que nós precisamos ainda ultrapassar. Adolfo, você tem algo a mais para nos dizer? Para Eu acho assim complementar? que, com relação a isso, né? É importante que deixar claro que não é só para ajudar as mulheres que a gente quer fazer isso. É para ajudar a área em É. geral. Porque o Uhum, fato. E aí eu não sei se a gente vai chegar lá naquele ponto de algumas pesquisadoras que estão trabalhando com mulheres em engenharia de software, né? Que uhum, o que se observa, eu não sei até que ponto existe evidência confirmando isso, mas o que se acredita é que o fato de ter mais mulheres nas equipes de desenvolvimento de software, por exemplo, vai deixar as equipes melhores, independente de, de qualquer outro fator, né? Só o fato de você ter mais diversidade na equipe já melhora isso aí. sim, Melhora a com certeza, né? produtividade. É, até um comentário a respeito de um congresso que participei aí na semana passada, né? Então foram apresentados diversos trabalhos, muitas pesquisas aí que estão sendo realizadas justamente nesse campo. E aí uma delas tratava desses aplicativos que podem auxiliar as mulheres, né, para que elas se sintam mais seguras. E foi perguntado daí para uma das autoras, né, o que ela achava com relação a esses aplicativos que
poderia fazer com que eles fossem melhores, né, ou seja, com que a parte de usabilidade, fosse melhor para as mulheres, né. E o que ela disse que um dos pontos seria que nós tivéssemos mais mulheres nas equipes que desenvolvem esses aplicativos, né, porque se o aplicativo é para mulher, então que tenhamos mulheres aí desenvolvendo, esse aplicativo. Então vai bem aí, no que você está falando, né, Adolfo. E na verdade quando a gente fala nessa diversidade, não só mulheres, né, nós precisamos de pessoas diferentes mesmo, desenvolvendo, os softwares, para que eles possam ser utilizados, né, pelas pessoas reais aí que no dia a dia precisam dessas ferramentas. É. Então Eu só deixei fazendo no, um eu parêntese. deixei, eu deixei lá no chat, né, o link para os anais do WIT, que é o Women in Technology, eu acho que é esse evento que você está falando, né? Isso, é desse evento que eu estou falando. Women in Information Technology, apesar do nome em inglês, é um evento brasileiro, né? Isso, que acontece no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, né. Bom, aí, falando um pouco a respeito da representação da UTFPR, né, com o Emílias em outras ações e projetos, nós temos algumas, formas e temos trabalhado de algumas formas com outras, universidades, né, e aí nós em algo em que nós estamos, sendo representadas é na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, né, na RBMC, que busca justamente, embasar políticas públicas através de pesquisas, do conhecimento das cientistas, né, e propor aí, junto aos gestores públicos, algumas, ideias, né, algumas propostas de mudanças para que exista essa inclusão maior das mulheres em relação à legislação também, né. Bom, e também tem o projeto Women in Science, que nós participamos aí juntamente com outras instituições brasileiras, né, inclusive o ITA, a Unifesp e a UFPE, juntamente em parceria com a Universidade de Essex do Reino Unido, né. E esse projeto foi financiado pelo British Council no ano passado, então nós tivemos aí essa participação. E no ano passado também fizemos um evento aqui em Curitiba, em maio, que trouxe, essas mulheres dessas instituições todas, né, então, acabamos fazendo um grande evento, foi uma semana aqui em Curitiba, e a ideia, né, qual seria o objetivo? É o desenvolvimento de políticas e práticas institucionais para a promoção da equidade de gênero nas ciências, né, tecnologia, ensino superior e instituições de pesquisa no Brasil. Então que a gente procure também, dentro dessas instituições, ter algumas políticas e algumas práticas que possam, levar à promoção de equidade de gênero. Além disso, né, acho que é importante falar aqui a respeito de pesquisas, de artigos que têm sido, escritos, né, e publicados pelos professores e estudantes que participam do Emílias, e também de outros professores, né, e estudantes que a gente acaba elencando aqui, junto com esses nossos, né, Adolfo. Eu, Então eu só aqui ia bom, pegar um pode falar. comentário que apareceu aqui, Thales Miller. Ah, Isso me sim. lembra do Nossas, que tem uma equipe feminina de programadoras do Rio de Janeiro para criar sistemas de apoios digitais para mulheres. A equipe é formada por mulheres de todo o país. É interessante, Nossas, né? A gente aqui na UTFPR a gente tem o Nós, né? O projeto Nós, mas obviamente não é Uhum. só mulheres, né? Não. O Nossas. Não conhecia esse projeto, parece interessante. Porque não é uma coisa voltada para
para competição, né? É uma equipe de programadoras para criar sistema de apoio. Vou pesquisar. Obrigado, Thales. É, acho legal, pesquisar e de repente a gente pode fazer uma entrevista com alguma dessas mulheres aí que participam desse projeto, né? Bem interessante. Bom, aí nós temos, esse artigo foi publicado esse ano na Escola Regional de Banco de Dados, então aqui a gente traz um pouco a respeito das experiências obtidas em oficinas que foram realizadas, né, em escolas ou então até mesmo na própria Escola Regional de Banco de Dados, em que meninas de alguma escola ali da cidade onde está ocorrendo esse evento, né, que também é um evento organizado aí junto à SBC, né, e que em alguns momentos ele ocorre, nesse caso, a gente está falando de um evento que ocorre ou no Paraná, ou em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul. Esse ano de 2024 ele ocorreu no Rio Grande do Sul, e aí a gente traz um pouco da experiência do Emílias em relação a essas oficinas de bancos de dados. Nós temos aqui também um outro artigo, que é esse Despertando o Interesse de Mulheres para os Cursos em STEM, né, que foi publicado no WIT no ano passado, né, Adolfo? É, a gente. Foi o da Tainara, né? Inclusive a gente É deixou o esse pré-print, mas está também nos anais do IT de do 2023. Nesse WIT. link, no link que eu mandei aqui dos anais do IT 2024, um pouco abaixo você encontra os anais do IT 2023 e aí tem lá esse artigo aí. E Isso, aí vocês podem buscar. a gente relatou várias iniciativas do Emílias, né? Inclusive falando um pouco a respeito do podcast aqui, né? É, que além de contribuir para a formação de modelos femininos ou de exemplos, né, para inspirar mulheres para a computação, a gente também acaba percebendo, né, que muitas vezes podemos utilizar o próprio podcast em alguns momentos lá de interação nas nossas oficinas com as meninas no ensino médio, né? Bom, e aqui a gente coloca também que, que o público ouvinte do podcast, né, acaba sendo 53% se identificando como feminino e 44% como masculino, né? Então, isso E quer que. dizer que o podcast alcança, né, Não, eu um não sei público se. bem variado também, né? Mas aí eu Não diria, eu podemos não ser. sei se. Eu não É um sei se isso é bom indicativo. ou é ruim. Não, mas o que eu tô querendo dizer eu não sei se é bom ou é ruim, Né? porque isso quer dizer o quê? Que será que a gente está falando para os convertidos, como se diz, né? Será que a gente está falando com pessoas que já sabem o papel das mulheres na computação? É meio difícil saber, mas assim, é espaço para pesquisa. Se alguém quiser vir ajudar a gente a pesquisar isso aí, tem espaço. Sim, com certeza, né? É, esse é um outro artigo que foi publicado em 2018, né? Já tem um tempo, mas justamente para trazer um pouco da percepção das meninas sobre os cursos de ciência da computação, né? E a carreira também. Então, esse artigo foi publicado na Revista de Informática Aplicada. Acho que também vocês conseguem acessar o artigo para ter mais detalhes, né? Esse outro aqui, Adolfo, é de 2017. Isso aí é da Marília, né? Acho que Isso, a primeira autora, na época que a Marília fazia parte, né? Agora ela está em outros projetos. isso.
Aí nós temos esse de investigando questões de gênero em curso de computação, que também é de 2017. E aqui a gente traz também acabamos trazendo um pouco do curso de graduação, né, de curso de graduação na área de computação, e uma pesquisa que mapeou o trajeto de alunas do curso para investigar justamente quais eram as motivações, as dificuldades, as facilidades, quais eram as expectativas dessas meninas também em relação ao curso, né? E pós-curso, certo? É um artigo bem interessante de ser lido também, porque traz algumas percepções aí das estudantes quanto ao curso de computação, né? E são estudantes da UTFPR, né? Que já são egressas. Aqui divulgar para atrair, motivar para manter, então trazendo também um pouco do contexto do projeto de extensão lá em 2016, né, para mostrar as atividades que estavam sendo realizadas no projeto. E o que eu acho legal é que o título desse artigo, né, é bem assim, resume o que a gente precisa fazer, né? Divulgar, né, a área de computação para atrair mais mulheres para a computação e motivar as que já estão na área a continuarem na área. Uhum. São coisas que nós precisamos cada vez mais fazer, né? E quem sabe em algum dia não será mais necessário, né? Que é o que Sim, a sim. gente espera também. Uhum. Aqui, novamente, foi em 2016 um artigo para a Escola Regional de Banco de Dados, e nesse caso a escola foi feita aqui no Paraná, na cidade de Londrina. E aqui a gente tem alunos de pós-graduação também trabalhando aqui nesse artigo. O Juan, se não me Temos engano, aqui era de aluno. 2023, né? Só O dizer que o Juan, Juan, se não me engano, era um aluno do Peru, né, do PPGCA. isso mesmo. Sim. Esses dois seguintes são, na verdade, assim, como a gente tem um projeto de extensão, a gente tem que fazer um relatório, aí são relatórios Não, o de baixo é um relatório das atividades do Emílias Podcast, e o de cima, na verdade, foi essa aluna, a Larissa, que também é uma das maratonistas, que disse, quero fazer uma revisão bibliográfica sobre a questão de gênero em aplicações de IA, né? Agora IA tá na moda, né? Inclusive tem vídeo da apresentação dela lá no meu canal no YouTube. Não, acho que tá... Não, tá no meu canal não, tá no canal do Emílias, ela apresentando esse trabalho, porque, por exemplo, a gente fala a Alexa, a Siri, né? Claro, não é 100%, mas vários desses bots de IA se identificam como mulheres. Por que isso? Assistam lá e vocês vão ter ponteiros para respostas. Não dá resposta porque a literatura é muito, muito grande e era só um trabalho de iniciação, de extensão. Uhum. É verdade, são alguns indicativos, né? Daí também temos outros que que temos que fazer anualmente, né? Por causa É, do próprio projeto. porque como o Emílias Podcast está aí desde 2019, né? Cada ano tem um relatório desses aí são 3 relatórios, tem até mais, não sei se tem mais aí. Tem mais um aí, 2020. E teve esse aqui ainda da primeira versão do Emílias Programando, que não foi, como foi durante a pandemia, meio que falhou, né? Não deu muito certo por causa da pandemia. A gente fez uns vídeos para o YouTube, mas o legal mesmo é o que está sendo feito agora, que são atividades em sala de aula, programação. Não acreditem em quem diz para vocês que programação é uma coisa trivial. Não é, principalmente programação competitiva. Então essas atividades aí do grupo de programação é legal que elas sejam presenciais. Claro, existem recursos online também, mas no caso a equipe lá decidiu focar em atividades presenciais. E aí os próximos 2 slides, eu só quis deixar claro que assim, tem uma quantidade grande de possibilidades de pesquisas relacionadas a gênero, a diversidade e a inclusão.
E aí eu destaquei duas pessoas que eu conheço, que eu sei que são pesquisadoras competentíssimas, professora Edna Canedo, que a gente já entrevistou lá no Fronteiras da Engenharia de Software, que é um outro podcast que a gente tem, também associado ao Emílias. E aqui tem 4 artigos que ela publicou recentemente, né? Esse aqui é do. Eu não vou traduzir, vou traduzir somente o último. Investigando o impacto percebido da maternidade na engenharia de software. Porque mulheres que são engenheiras de software também têm filhos. E aí, qual é o Uhum. impacto? E qual é a perspectiva das mulheres? Não é só uma coisa de opinião. Eles ou elas, os autores, foram entrevistar mulheres. Não sei se entrevistaram, mandaram formulários. Não lembro aqui desse artigo específico, que eu já li alguns deles, mas esse aqui realmente eu não lembro. Mas é, tem muitas possibilidades de pesquisa nessa área. Aí pode passar para o próximo, Maria Cláudia. É o da Uhum. Bianca. Isso. Da, da Bianca, que ela acabou de terminar o. Acabou não, já faz mais de um ano que ela terminou o doutorado, mas ela Uhum. acabou de assumir um cargo, não é nessa universidade aqui que está escrito, é Bianca Trinkenreich. Ela agora é professora na universidade. Ih, agora me pegou, Colorado. Eu acho que é CSU, Colorado State University, não vou lembrar. Mas se Uhum. vocês colocarem esse nome, sobrenome dela, Bianca Trickenreich, vai ser fácil achar. Por sinal, alguns de vocês que estão fazendo mestrado, quem quiser fazer doutorado com esse assunto, lá com a Bianca, ela provavelmente vai ter bolsa. E geralmente o pessoal brasileiro que está trabalhando lá no exterior gosta de receber alunos brasileiros, então é uma possibilidade. Olha, é interessante porque ela trabalha com a questão das mulheres, né? Veja, eu só selecionei 3 artigos aí. Ela faz outras coisas, mas nesses 3 ela está pensando na questão das mulheres no open source, que é nos projetos de código aberto que a pessoa vai lá e contribui lá no GitHub. Então tem esses trabalhos aí. Certo. Daí, só para ilustrar também que a gente participou na semana passada, né, do Women Information Technology, o WIT, e do Fórum das Meninas Digitais, justamente no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, né, que ocorreu em Brasília, e nós apresentamos então o programa de extensão Emílias, como é um projeto parceiro, a gente participa desse fórum que ocorre lá durante o evento, né. E aqui nessa foto, além de mim, né, então tem do meu lado está a professora Marília Amaral, e no outro lado a professora Maria Ângela, Sete, com a camiseta do Emílias, né, e a professora Silvia Amélia Bin ao lado dela, certo? Então são professoras aí que já, participaram também do Emílias, né. E que na verdade, depois de ter participado do Emílias, de ter estado aqui por muito tempo, a professora Silvia foi coordenadora do Emílias, né, a gente sempre está trabalhando juntas, né, Adolfo? E eu quero aí destacar também que a professora Silvia Melhabim agora ela tem uma carreira paralela, né? Além de ser professora como nós, ela é autora de livros infantis. A gente entrevistou ela já no podcast 2 vezes, mas falando sobre os livros, mas de lá para cá ela já publicou mais uns 2 livros, o do Alan Turing, eu acho que agora saiu da Ed Lamar. Eu tô deixando o Uhum. link aí no chat, caso vocês queiram presentear alguma criança na vida de vocês, principalmente se for menina. Aí tem o livro da Ed Lamar e da Ada Lovelace. Se for menino ou menino, tem o livro do Alan Turing. Alan São Turing. livros são livros bem interessantes. E tem outros livros. Aí eu fiquei sabendo que lá no WT teve o lançamento de outros livros, né? Um livro sobre a Cláudia Sim, Bowser, enfim. isso A, mesmo. a comunidade está se mexendo para tentar alcançar, já pegar desde criancinha, né? Encontrar as Sim. criancinhas e dizer, olha, computação é uma área legal para você também. Sim, para contar a história dessas cientistas, né, então é bem legal. Eu tenho os livros, eu comprei esses livros aí que foram lançados durante o IT, né, então, façam isso também, se tiverem alguém para presentear, presenteiem que vale a pena, né.
E só dizer, quem tiver em Curitiba, se comprar o livro e depois quiser que a Silvia autografe, eu, eu não pedi autorização a ela, mas eu acho que ela não vai se incomodar. Vem para o TFPR, marca um horário e ela autografa lá para você. Com certeza. Bem, e aí, por último, né, aqui antes da gente finalizar, é a respeito de possíveis temas de pesquisa, como disse o professor Adolfo, né? Então, ali nós poderíamos pensar em inclusão de mulheres e também outras minorias na área da computação, né? E perguntar que fatores levam meninas e mulheres a não escolherem uma carreira na computação, qual o impacto de iniciativas para atrair meninas e mulheres para a computação, qual o impacto de podcasts na atração para a nossa área, qual o impacto de podcasts na manutenção na nossa área, e acredito que vocês também poderiam até colocar aí no chat, né, algumas questões que vocês acabaram pensando durante essa nossa conversa. É, se isso aqui, para quem estiver assistindo que já está num programa, realmente não faz muito sentido, mas para quem não está, a gente está com a seleção, e para vocês passarem para colegas conhecidos, a gente está com a seleção 2025 do PPGCA UTFPR Curitiba, aberta, né? O edital está aberto, nós não abriram as inscrições, mas o edital já está lá, e aí tem um link no chat, e aí vocês podem vir trabalhar com a gente, ser orientado por mim, pela professora Maria Cláudia, pela professora Nádia, num desses temas ou qualquer outro tema relacionado à diversidade. Quem já está na UTFPR, na UFPR, né? Eu sei que a UFPR tem uma seleção em fluxo contínuo, então tem a professora Raquel Reis, que trabalha com isso. Eu vou dizer também aqui que a gente lá no PPGC, a gente vai organizar um evento agora em setembro. Então, se vocês conhecem alguma empresa que queira ajudar um programa de pós-graduação a realizar um evento, tem um link aí do edital de patrocínio. Eu vou deixar também aqui a lista de presença para que vocês já possam ir respondendo. É o professor Marcos Sunier que está aqui, disse que é em fluxo contínuo, que é uma coisa muito boa, a gente deveria fazer isso aqui também, mas a gente está trabalhando em umas outras mudanças no PPGCA antes. Eu quero aproveitar aqui para também dizer que vai ter um evento maravilhoso em Salvador no final do ano, que é o SBQS 2024. Vou deixar o link. E aqui em Curitiba vai ter o Congresso Brasileiro de Software, vai ter algumas pesquisadoras fantásticas também que vão ministrar palestras no CBSoft. E por último, eu vou deixar no chat, mas aí não vai precisar mostrar porque vai aparecer aí. É o site do Emílias, eu deixei no chat e tá aí também esse Linktree do Emília, né? Isso. A gente tá em toda, a gente tá até em mais redes do que tá aí, né? Porque a gente tem uma continha lá, não tá muito ativa, mas tem uma continha lá no TikTok, né? Jovem gosta de TikTok. Sim. É verdade. Até tem uma até curiosidade aí pro pessoal que tá aqui, vocês usam TikTok para alguma coisa? Pesquisam coisas no TikTok? Recentemente eu instalei aqui no meu celular e até que tá. Tem coisas úteis lá, é interessante. Não é só lixo, não é só dancinha. Você tem que treinar o algoritmo para ele não te mostrar as dancinhas. Se aparecer uma dancinha, você passa para cima assim e diz: não quero ver esse negócio. A professora Alane, que eu falei lá, a professora Alane Marie, ela tem TikTok, ela tem Instagram, ela posta vídeos interessantíssimos no Instagram. Você viu os mais recentes, Maria Cláudia, dela explicando lá umas coisas de teoria da computação? Não vi os mais recentes. Tem, Mas eu gosto bastante também de acompanhar a Alane nas redes, né? Ela acaba trazendo alguns conceitos de uma forma bem mais fácil de serem entendidas, né? Faz algumas analogias também, é bem legal. O Roberto disse que ele não acompanha porque ele é de geração antiga, mas eu sou mais antigo que você e eu tô lá, assim, tentando. Claro, eu acho que assim, quando você quer realmente entender um assunto, é melhor você ler um artigo científico, ler um bom livro, mas para algumas
coisas assim bem pontuais tem informações importantes lá. E eu vou, já que, assim, eu acho que a maioria das pessoas, de toda forma, usa de alguma forma o Instagram, né? Então eu vou deixar aqui o nosso perfil do Instagram, Uhum. caso vocês queiram seguir no chat. Como a gente tem o Instagram Isso. também separado do Emílias da UTFPR Campo Mourão. Também acho que bom, importante colocar. E assim, se alguém além da. Ixi, agora deixa eu ver aqui. Era Cristiane, né? Da Cristiane, tiver interesse em participar do Emílias, em fazer alguma ação conosco, né? Desenvolver alguma atividade, por favor, entre em contato conosco também. Eu coloquei também lá no chat, que aí fica fácil de clicar o nosso perfil no Instagram, o perfil do Emílias do TFPR Campo Mourão e o Meninas Digitais. Se eu achar o da professora Alane, eu coloco lá. Que a gente, né, Maria Cláudia, a gente não produz muito conteúdo lá no Instagram, né? Fica Não, não. mais em outros. A gente tá Na mais verdade, nos podcasts. Não, mas nos é, podcasts a gente publica pelo menos uma hora. Ah, eu até queria deixar isso aqui também para o pessoal ver. Porque, cadê aqui o link? Que assim, o nosso podcast Fronteiras da Engenharia de Software não é um podcast de mulheres na computação. Mas a gente faz um esforço de trazer uma percentagem razoável de mulheres na computação. Então, mulheres que atuam, no caso, não na computação, na engenharia de software. Então, se não me engano, dos últimos 10 entrevistados, eu acho que a gente teve pelo menos 4 mulheres. O que, se vocês escutarem podcasts da área de tecnologia, vocês vão ver que não é tão comum. A gente entrevistou, nosso episódio 48 foi com um professor, da Viviana, aí 47 foi com a mulher, Fernanda Madeiral, 46 foi um professor, Rui Abreu, 45 com a professora, né, Regina, 44 foi com 3 homens, mas Leonardo Leite, Paulo Meirelles e Fábio Com. 43 foi com Thaís Batista, que para quem não sabe é a presidenta da Sociedade Brasileira de Computação. A gente publicou um episódio extra com Itana Jimenez, e aí teve outros aqui que foram mais 3 homens. Mas a gente faz um esforço, porque não é trivial fazer isso. Na computação é muito difícil, por exemplo, se alguém disser, não, eu vou encontrar 100 profissionais de destaque, 50 homens e 50 mulheres, e eu preciso deles para alguma coisa. Por que é difícil? Porque geralmente as mulheres elas acabam se voluntariando para muitas coisas, e então elas estão sobrecarregadas. Então é difícil conseguir que todas elas participem das coisas, porque a percentagem relativamente menor de mulheres que tem na área acaba sendo sobrecarregada para ter uma maior diversidade. Essa é a minha percepção, Maria Cláudia. Não uhum, tenho. uhum. Sim, tá certo, é uma boa forma de ver, né. E realmente eu acho que as mulheres, elas acabam, fazendo muitas coisas, né, têm muitas funções, e aceitam também muitas vezes fazer mais alguma coisa, então e isso acarreta em uma certa dificuldade, né. Mas a gente Eu tem que não tô. aprender a dizer alguns nãos. Eu não tô vendo nenhuma pergunta, mas tem alguns comentários. Eu Parabéns pela também não iniciativa. vi. Parabéns pela iniciativa e obrigada pela palestra, Marisa Franco. O nosso coordenador do PPGCA, Daniel Fernando Pigato, gosta do TikTok, mas prefere o Instagram. E eu diria que o Pigato ele gosta mais do Threads, né? Que eu vejo ele postando um monte lá no Threads e as pessoas interagindo com as coisas dele. Então, ele conseguiu um, um grupo lá de pessoas que estão lá no Threads. Você tem Threads, Maria Cláudia? Não, não tem. Não Eu criou, acho que que é eu sou aquela. antiga também. É o Twitter do Instagram. Eu tô lá, tanto no Threads quanto no Twitter, que agora se chama X, como Adolfo NT. Né? Quando eu fui buscar Uhum. Adolfo Neto, não tinha mais, aí eu tirei o E e o O e ficou Adolfo NT.
E o Pigato deu parabéns pela live. Uhum. Sunfire, na minha época não tinha esses programas, que bom que tem agora. É verdade. Na minha época, por exemplo, também não tinha, por exemplo, essa questão de programação competitiva. Eu não lembro de ter isso. A Thales Miller falou parabéns, boa apresentação. E o Pigato disse: o Threads é um Twitter menos tóxico. É verdade. Apesar de eu Uhum. usar o Twitter, eu uso um recurso do Twitter que eu acho que muitas pessoas não usam, que se chamam listas. Até uma futura entrevistada do nosso podcast, ela vai falar sobre. Vou ver se eu lembro de falar isso com ela, mas ela fala isso num podcast que ela tem. Uhum. É um podcast muito bom, por sinal, recomendo, que é o podcast Área de Trabalho. Para vocês todos que estão aqui, que são mestrandos, doutorandos, professores e querem ser mais produtivos no seu trabalho, tem um podcast dedicado a isso, que se chama Área de Trabalho, e é com Marcos Mendes e Bia Kunze, a Bia Kunze, que a gente já tem a entrevista agendada com ela. Bia Kunze é conhecida como Garota Sem Frio. Aí a Bia Kunze disse que não gosta do Threads nem do Instagram porque você não tem esse controle que o Twitter dá das listas. Nas listas você só vê quem se diz: ó, eu só vou ver essas pessoas e eu vou ver na ordem cronológica. Não tem algoritmo Uhum. mexendo a ordem. No Instagram, a gente entra no feed do Instagram hoje em dia, vem pessoa que você segue, vem pessoa que você não segue, vem propaganda. Aí eu não gosto Uhum. disso. Uhum. Paulo Bernardi disse parabéns pela apresentação, e o Gabriel Eduardo Lima, obrigado pela apresentação e parabéns pela iniciativa, sucesso. Obrigado, Gabriel, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda tem algum tempo, mas eu acho que a princípio a gente vai se encaminhando, né, Maria Cláudia, para E a aqui finalização. estamos nos encaminhando para o final, então, né, Adolfo, ficamos, é claro, aí, disponíveis, né, para quem quiser conversar com a gente em algum outro momento também, vocês podem entrar em contato via e-mail do Emílias, né, e também via Instagram, Twitter, né, acho que nós aí, TikTok. respondemos, né, na medida do possível a gente responde, né. TikTok também, cada vez mais a gente tenta aí junto com as nossas voluntárias, né, que tenha alguém responsável por essas redes sociais, para que a gente consiga, responder. Mas se vocês não conseguirem resposta de uma forma, tentem via e-mail, então, entrar em contato conosco, certo. É, Agradeço eu só diria. bastante, Adolfo. Não, eu Pode só ia falar. dizer que essa questão do contato, né? Às vezes pode demorar justamente por causa disso. A pessoa manda uma mensagem pra gente no Instagram, aí a nossa bolsista ou nossa equipe lê e manda pra gente e a gente responde depois. Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde. Ó, É isso aí, então. professor Marcos Sunia deu parabéns aqui também. Eu acho que é isso, né? Muito obrigado a Muito bom. todos e a Foi mais uma todas. conversa hoje do que uma palestra, né, Adolfo? E é bom Obrigada que aí. a gente pode mandar isso aqui para todo mundo que quiser fazer, pensa em fazer mestrado com a gente na UTFPR, no PPGCA, especificamente com essa questão de gênero. A gente pode mandar isso e também a gente pode. E eu acho que é importante, Maria Cláudia, lembrar que a gente também trabalha com outros temas que não só esse, né? Eu trabalho Sim. com métodos ágeis, informática na educação, você já falou lá. Então, Uhum. quem quiser fazer mestrado no PPGCA ou conhecer alguém que, como a maioria aqui dos alunos são, quem já faz, quem conhecer alguém, procura pela gente. Eu gosto de usar o Google Scholar, né? Você coloca lá no Google, o nome da pessoa no Google Scholar, ordena por artigos mais recentes, aí você tem uma ideia boa dos temas que a pessoa está trabalhando. Isso vale para todo mundo, para mim, para o Pigato, para o Marcos Sunier, para a professora Maria Cláudia Emer. Aí vocês têm uma ideia do que a gente está trabalhando. Mas também, como a gente está num mestrado profissional, a gente é bem aberto a dizer: eu quero trabalhar com alguma coisa com a qual vocês nunca trabalharam. Foi o caso que aconteceu com o nosso. Era seu. Você era co-orientadora, né? Do Jean Rangel, né? Ele quis Uhum, trabalhar com a sim. gente com jogos. A gente não trabalhava Uhum. com jogos, mas apareceu querendo trabalhar com jogos. A gente puxou para um projeto que a gente tinha na época e deu certo. Hoje ele está lá Isso na mesmo. Polônia, mas é mestre. Um último parabéns aqui do Yuri Feitosa.
Muito bom, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Yuri. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo. E Tá até ok. a próxima. Até o próximo seminário e participem das atividades do Emílias. Escutem o podcast. Eu vou puxar a sardinha para o podcast. Quinzenalmente a gente está publicando um episódio. São entrevistas com mulheres interessantíssimas da área. Então eu acho que vale a pena bastante. Essa última agora eu gostei muito da. Quer dizer, eu gosto de todas, mas como é a mais recente, né? É a Qual é o nome dela que pô, ela tá interagindo tanto com a gente lá no. Eu conheci ela no Twitter, né? Ela tweetou dizendo que estava trabalhando com jogos sérios para a saúde. Eu disse, pô, que legal! E estava fazendo mestrado em computação aplicada lá no Pará. Então, essa questão Aqui é a de ter Ingrid. um. É, Ingrid Mendes. Então, essa questão de. A gente já entrevistou 3 ou 4 Ingrids no podcast. Isso, Que é. a Essa é a Ingrid Ingrid Mendes. Ingrid Mendes, lá do Pará, tá fazendo doutorado, como muitos de vocês. Ó, o Yuri disse, acompanhou Fronteiras desde os primeiros episódios. Poxa, que legal, Yuri. Muito bom saber isso. Muito bom Então, mesmo. Então tá. Acho que é isso, né, Adô? Boa noite, pessoal. boa noite e até E a próxima. é.